Se tem uma coisa que eu gosto em jogos em geral, é a liberdade criativa dada aos jogadores, sua dificuldade e sua linearidade simultânea. Por esse motivo, eu engracei com os jogos antigos, Mega Man X, R-Type, Super Mario World e dentre os outros variados jogos de consoles antigos. Por conta dessa paixão, sempre preferi aqueles jogos curtos e diretos para se zerar em uma tarde qualquer. Contudo, meu melhor amigo me indicou um jogo gacha para diversificar o meu repertório de jogos. Não sei se eu agradeço ele ou se braguejo mesmo por me viciar no jogo que virou um dos motivos da criação desse canal. Meus caros, hoje iremos falar a respeito de Genshin Impact. Lançado a 18 de setembro de 2020, Genshin Impact logo caiu na graça dos gamers, possuindo o espírito de Zelda Breath of the Wild, que ainda estava em alta naquele momento. Um esquema de reações elementares que instiga a curiosidade de todos no início e muita exploração recompensa no curto prazo. A querida Royalverse, conhecida antes por MiHoYo ou Miojo para os mais íntimos, não esperava que seu lançamento iria engajar tão bem, colocando até mesmo pressão no responsável pelo projeto, Dawei. Durante o desenvolvimento e o lançamento do jogo, houve um período em que eu fui completamente esmagado por uma pressão pesadíssima. Daí vemos tamanha responsabilidade. Manter um jogo de mundo aberto com atualizações globais simultâneas a cada 6 semanas não é uma tarefa fácil. Ainda mais se levamos em conta os 3 idiomas e múltiplas plataformas em que o jogo está disponível. Por fim, graças a esse lançamento, o gênero gacha ganhou a simpatia do mundo, não mais sendo limitado para um público oriental. Posso afirmar que nesse estágio tudo é perfeito. O jogo se prova muito competente e com um conteúdo quase infinito. Você se cativa com a história de cada personagem, suas motivações, desejos e até mesmo os defeitos de personalidade. Esse é o momento em que o jogador fica encantado. E mesmo com a limitação do nível de mundo, você ainda consegue fazer o conteúdo secundário sem problemas, fazendo a experiência um verdadeiro mar de rosas. Lembro bem de passar mais de 4 horas ininterruptas focado em explorar o mapa, fazer tudo o que o jogo tem para oferecer e até mesmo fazendo seus minigames, como o TCG, o Piano Tiles, que é aquele joguinho de música lá, dentre outros eventos. Quando você tem coisa para fazer, o jogo brilha. É uma imersão que te prende a tal ponto que você só quer continuar explorando o mapa, as missões, as mecânicas e suas nuances. Ainda gosto de fazer os minigames atualmente, por mais que já tenha concluído quase tudo. Em questão de jogabilidade, fica ainda melhor. O sistema de reações elementares, por mais simples que seja, é o ponto-chave do combate e exploração do jogo. De fato, é muito divertido testar todas as combinações possíveis, cada uma com vantagens e desvantagens, dependendo do contexto, possuindo até mesmo escalonamento linear e quadrático. Um prato cheio de possibilidades para quem gosta de extrair o máximo de nuances de um sistema tão simples e rico. Os gráficos atualmente não surpreendem, mas se levamos em conta o mesmos no auge do seu lançamento, pode-se dizer que eram revolucionários para um jogo mobile, ou no mínimo impressionantes. Hoje posso afirmar a evolução das animações em relação aos recursos disponíveis pela engine. Por mais que em algumas situações... realmente não tem como defender.
Eu queria poder falar bem o tempo todo do jogo, mas como tudo na vida, nada é perfeito. Genshin possui bastante problemas em relação ao conteúdo para jogadores de longa data. Isso já é algo discutido nos primórdios do jogo. Existiam bastante reclamações entre os jogadores da comunidade chinesa a respeito de conteúdo endgame, para os mais tryhards. Aviso de antemão que Genshin nunca foi um jogo para ser sua primeira escolha. Uma pena, pois ele tem potencial para isso. Genshin Impact é o típico joguinho casual que te prende em um ciclo infinito de escassez e urgência, sem ter nada para oferecer em troca, limitando a experiência do jogador atrás de um sistema de energia que se regenera depois de 26 horas. Resinas. Responsável por tudo dentro do jogo, as resinas frágeis são o recurso mais escasso do jogo inteiro, sendo o principal motivo de não poder gastar horas ininterruptas de grinding, tendo que dividir o seu tempo e recurso entre os dias da semana. E já adianto que para conseguir maximizar um personagem demora muito tempo, mas muito tempo mesmo. Tem gente inclusive que dedicou o tempo de conta inteiro para um personagem ou time e ainda não conseguiu fechar com os itens que gostaria de ter. Tempo. Se tem uma coisa que enjoa em qualquer jogo é não poder fazer as coisas no seu ritmo, seja porque criaram uma barreira artificial ou porque a mecânica do jogo limita de propósito o progresso do jogador. Infelizmente, esse problema está presente em todos os jogos gachas atuais. É o que os tornam característicos, mas ao mesmo tempo chatos. O tempo no Genshin Impact é controlado não apenas pela resina, mas pelos locais que fazemos nosso grind. Em especial, itens de ascensão de personagem e ascensão de talentos. Esse é um dos motivos que não conseguimos racionalizar o porquê de ter imposto tal barreira. Diria que mais atrapalha que ajuda. A própria Royalverse sabe que isso é um problema, pois deram uma amenizada alterando o tempo de grind para indefinido sempre que eles lançam um personagem novo. Artefatos. Aproveitando o gancho dos personagens, vamos falar sobre os que tornam fortes. Genshin apresenta um sistema de build chamado de conjunto de artefatos, sendo composto por 5 itens: flor, pena, relógio, cálice e tiara. Cada parte de um conjunto determinado possui seus respectivos status, que aumentam uma propriedade específica do personagem que o equipa, variando entre 5 até 12 os seus status principais e 4 secundários. O sistema seria perfeito se conseguirmos escolher o que queremos. Contudo, o principal problema desse sistema é a aleatoriedade de tudo envolvido. Pegar um artefato bom não significa que você terá sorte dele ficar bom. Sim, você não ouviu errado. O sistema responsável por dar vida e utilidade para os seus personagens é travado atrás de um sistema dependente de sorte. É super frustrante você perder um item simplesmente por não ter tido sorte. O problema é esse, entre muitas aspas, resolvido com itens de fabricação e de segunda chance. Mais uma vez, isso só confirma que a empresa sabe o quão problemático é esse sistema de artefatos. Gemas. Saindo agora da aleatoriedade caótica dos artefatos, vamos para a incerteza das gemas. Esse recurso define o jogo como um gacha de fato. É a moeda que trocamos por personagens ou armas para melhorar nossa conta. Uma pena que essa moeda é tão escassa quanto as resinas, mas diferente da mesma, essa pode ser comprada através de dinheiro real. Claro, a empresa precisa de lucro para se sustentar e manter o jogo rentável o suficiente para continuar seu desenvolvimento, embora a mesma já seja uma multimilionária. O problema de verdade está na ganância em relação às recompensas. Pensa comigo, se em uma atualização eu não tenho gemas o suficiente nem para conseguir chegar no limite do banner, como é que eu consigo mais gemas para ter a chance de pegar, ou não, um personagem que eu quero? Ah é só abrir a carteira. Conveniente, não acha? Imagina como seria a reação lá do público ao saber que sequer vão conseguir chegar ao número mínimo de desejos, né? Chegamos na parte da comunidade.
E aqui é um ambiente muito 880. Se existisse uma comunidade saudável, essa com certeza não é a comunidade de Genshin. Mas calma que isso na realidade se tornou um reflexo de como a empresa trata o seu próprio público. Podemos dividir o público de Genshin em 3 bolhas principais: os meta players, os lore players e os casual players. Meta players, responsáveis pela icônica frase: Se o boneco não dá meia 9 milhões de dano, ele é ruim e não deveria existir. Esses são os tipos de jogadores que estudam todas as mecânicas do jogo e aprendem os padrões dos desafios impostos pelo jogo. Naturalmente suportáveis, mas necessários para tornar possíveis os desafios para os jogadores mais casuais. Lore Players, responsáveis por destrinchar toda a história do jogo, são os mais engajados com a imersão proporcionada. Mergulham fundo e sem medo nas incontáveis linhas de diálogos e textos que muitos sequer leem. Por causa da sua natureza exploradora, acabam por descobrir foreshadows dos eventos que ainda vão acontecer. Eles também ajudam os casuais a entender mais a história. Casual Players. O público-alvo da Royalverse ocupa a maior fatia da comunidade. Eles não ligam muito para o meta e costumam jogar por apego ao jogo ou aos personagens, seja por se identificarem ou por já terem gastado quantias de dinheiro. Esses jogadores, em conjunto, formam a comunidade de Genshin como conhecemos hoje. E se tem uma coisa em comum entre eles, com certeza seria a insatisfação. Redução de recompensas conforme as atualizações avançam, desafios nem um pouco criativos ou até mesmo nichados para apenas um time, eventos de tiro predatórios e o principal motivo da insatisfação sendo a completa ignorância da empresa em relação aos jogadores. No final, tudo se resume a: quer maximizar e passar tudo sem ter o trabalho? Compre mais de 30 vezes o pacote de gemas para ter a chance de conseguir aquilo que você quer. Entende como isso é frustrante? É por esse motivo que tenho adotado uma abordagem diferente nos últimos meses em relação a tudo que envolve Genshin. Brigar com a Royalverse é o mesmo que tentar enfiar um palito de dente entre a unha do pé e chutar com toda a vontade contra a parede. Eu ouvi esse pé se recolhendo, hein? O que quero dizer é que não adianta falar horrores contra a empresa sabendo sua indiferença quanto ao seu público do Genshin Impact. Sendo esse o rumo ditado por ela mesma, o que nos resta é dançar conforme. Tratar o seu jogo favorito como secundário não é fácil, mas é o primeiro sinal de amor próprio ao seu tempo e energia gastos em um jogo gacha. Acredite em mim, eu já estive em todos os estágios de espírito de Genshin, desde os encantos do início, a raiva por não conseguir ter o que queria e a aceitação de um jogo quebrado de propósito por pura conveniência. Os jogos gacha no geral precisam de um sistema limitante para conseguirem te prender. Pegue por exemplo as missões diárias. Elas resetam a cada 24 horas e constituem em pelo menos uns 30 a 45% das recompensas totais de uma atualização. Pule uma semana e você perde 2 oportunidades de tentar pegar o personagem ou arma da rotação atual. Isso piora ainda mais se você, assim como eu, possui a recompensa paga que adiciona uma porção às missões diárias, partindo de 2 para 6 oportunidades perdidas. Outro recurso para prender são os eventos temporários, que concedem um bônus de gemas, tal como o bônus de gema dado para a exploração da região nova, que acaba depois de 2 atualizações.
Para não me estender muito, visto que no momento de escrita desse roteiro ele já possui 7 páginas, existe também o desafio de Boss Rush a cada 15 dias, que botam à prova a sua sorte com artefatos, talentos e personagens limitados. O único meio de dar utilidade para tanto personagem limitado. No fim das contas, Gachas no geral se resume a um jogo complemento. Nada mais do que uma segunda opção quando você já enjoou do seu principal meio de diversão. Não me entenda mal, eu gosto desse estilo de jogo. Mas pense que todas essas limitações já são uma mensagem muito bem estabelecida pela empresa responsável pela obra. Queremos muito que você jogue, mas não queremos que você jogue demais. Entender esse recado muda a sua visão. Pode ser para melhor, fazendo você aproveitar mais o jogo em um ritmo lento, ou para pior, te dando vontade de abandonar esse estilo e partir para um jogo mais imersivo e sem limitações. Genshin Impact é uma obra para se degustar devagar. Ou você pode ter efeitos colaterais se consumir muito rápido. Igualzinho quando você aumenta a rodinha do soro para ele acabar mais rápido e acaba se sentindo pior de quando chegou. Para quem esteve prestando atenção, deve ter notado que em nenhum momento eu ditei regra de que estilo de jogo você deve seguir à risca. Até porque nem eu sigo um estilo à risca. O jogo em sua essência é composto por tipos de personagens e com o decorrer do tempo, o seu meta é mexido o tempo todo para vender os novos personagens. Mas existe um jeito de mitigar esses danos, investindo em suportes. Lembra de quando eu falei que o diferencial do jogo é suas reações elementares? Só essa característica já mitiga boa parte do problema relacionado à obsolescência de personagens antigos. Possuindo suportes que aumentem o dano causado pelas reações, ou habilitando uma nova mecânica, já é metade do problema resolvido. Possuir uma Furina na conta é mais valioso do que pegar um Neuvillette C1R1, mas se tiver os dois, melhor ainda. Possuir uma Scoff é mais valioso do que pegar a Skirk, mas se possuir as duas, é melhor ainda. Entende onde eu quero chegar? O suporte faz a conta ser estável, independente do DPS. Em vez de ser dependente do meta, por que você não o torna irrelevante? Você já consegue a maioria das recompensas sem precisar de DPS meta ou de um C6R5 que faz tudo sozinho. Basta investir no lugar certo. O resto é vaidade. Por fim, de nada adianta saber de tudo que te apresentei nesse vídeo e continuar a praticar os mesmos erros. Caso tenha se perdido em alguma linha de raciocínio, recomendo voltar ao vídeo e anotar em um caderno que você aprendeu. Entenda que esse tipo de jogo é feito para compor parte da sua rotina. Tentar dedicar muito tempo só vai te deixar frustrado. Equilibre sua conta com suportes universais ou habilitadores de novas mecânicas que o jogo pede e se divirta com seus personagens favoritos. De que adianta jogar um jogo como se fosse o trabalho, não é mesmo? Aceite esse fato e viva mais leve. Eu sou o Starkzinho.